Opa, professor Manolo aqui com mais uma dica de Libras. Essa dica vai para você que é professor, palestrante ou vai atuar em qualquer área que vai ter um intérprete de Libras com você. Ou para você que é intérprete de Libras e vai atuar com alguém pela primeira vez. E essa pessoa pode pensar isso daqui. O intérprete não vai chamar muita atenção, eu vou estar dando minha palestra lá e o pessoal vai ficar olhando pro intérprete, vai acabar tirando a atenção da palestra ou das minhas aulas. E aí? É uma dúvida muito frequente. Se você está assistindo esse vídeo na data de lançamento dele, recentemente o cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, foi acusado de pedir para a intérprete se retirar do palco porque estava chamando muita atenção. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você por um acaso já estava andando na rua algum dia e passou alguém falando, sei lá, francês, e você ficou olhando de curioso, assim, tentando entender o que eles estão falando? Já aconteceu isso com você? Ou foi numa pastelaria? Você foi numa pastelaria lá e tinha uns chineses, eles começaram a conversar em chinês, e daí você já parou e ficou tentando entender o que eles estão falando? Já aconteceu isso? Isso é super normal, comigo já aconteceu e acontece direto. Quando eu vejo alguém falando outra língua, eu fico curioso. Italiano, eu acho lindo, francês, então eu acho incrível essa língua, eu fico ouvindo assim, tentando... O que será que eles estão falando? Acho aquela palavra que acho que eu entendi. O que será que... E fica tentando pescar. Isso é muito normal. A língua de sinais é uma língua como qualquer outra. E essa curiosidade de língua é normal. Mas a diferença é que se por um acaso você vai numa palestra ou num evento que vai ser dado em outras línguas e tem um intérprete, o intérprete geralmente fica numa cabininha. Ele fica numa cabininha falando, fazendo ali a interpretação do que vai ser falado, e você coloca um foninho ali e vai ouvindo o que o palestrante está falando. Perfeito. Mas, na língua de sinais, isso é um pouco diferente. O intérprete, né, a língua de sinais, por ser uma língua visoespacial, ela precisa estar na frente. Se por um acaso o intérprete não está ali na frente, ele está numa cabininha, ele está sendo gravado e transmitido num telão. Então a língua de sinais vai acontecer, vai acabar sendo visível por todo mundo ali, porque o surdo precisa ver a língua de sinais e entender o que está sendo passado. Aí que o pessoal fica, mas todo mundo vai ficar olhando. Para você que é palestrante, professor ou cantor, sim, isso vai acontecer, é super normal acontecer isso. Eu, assim, com esses anos interpretando em sala de aula, dando palestras, isso super acontece. O pessoal fala, eu fiquei olhando lá o que você estava fazendo lá com as mãos. O pessoal fala com as mãos, lá mexendo com sinais, né? O pessoal fala, não sabe os termos e acaba falando, isso é super normal. Mas, para você que é professor, palestrante, fique tranquilo, porque isso passa. Isso, se você está dando uma palestra, os primeiros 10 minutinhos, o pessoal vai ficar olhando ali pro intérprete porque vai ficar um pouco curioso com língua. Não acontece isso com você também? É super normal. Você vê alguém falando outra língua, você fica olhando de curioso. Com a língua de sinais é a mesma coisa. Então o pessoal vai ficar olhando, que legal, que interessante, olha o que ele tá falando, o que será que ele tá... E com o tempo, uns 10, 15 minutinhos depois do início da palestra, ele vai parar de olhar e vai voltar a focar na sua palestra e olhar para você. Não que ele não esteja focado no começo, ele está também, só que está só um pouquinho disperso, querendo olhar de curioso, o que será que estão falando, o que será que esse sinal que ele está usando, e depois isso vai e passa normalmente e ele vai voltar a focar para você. E a mesma coisa para você que é professor, fique tranquilo, depois de mais ou menos umas 2 semanas de aula, o intérprete vai ficar invisível. Vai acontecer isso do começo, de o aluno ali, geralmente é criança, mais adolescente, fica um pouco mais curioso e quer olhar no comecinho da aula, daí ele vai parar e vai voltar a olhar para você. Daí depois, na outra aula, ele pode olhar mais um pouquinho e vai voltar, vai ter uma dispersão pequena, mas depois de 2 semanas o intérprete fica invisível. Seus alunos não vão nem lembrar que ele está ali para ficar olhando e ficar curioso. Isso passa, some. Aconteceu comigo em vários anos, com alunos que nunca tiveram intérprete, foi a primeira vez, eles ficam lá viciados. 2 semanas depois, nem lembram mais que o intérprete está ali na hora da aula. Ele vai dar uma olhadinha de curioso de vez em quando, mas vai focar, a atenção vai ser toda para você. Legal? Então pega esse vídeo, compartilha. Você que é intérprete, vai atuar com alguém a primeira vez, compartilha para ele saber, para ele entender. Vai interpretar alguma palestra de alguém que não sabe como funciona o intérprete de Libras, compartilha esse vídeo. E uma coisa que não pode ser feita: você não vai poder pegar o intérprete e retirar do local. Isso não. Isso é uma total falta de respeito com a comunidade surda. Imagina se você vai numa palestra, começa a ter o intérprete ali na sua língua, depois ele sai. Como assim? E eu? Eu não estou entendendo. Como assim? Por que foi?
é uma total falta de respeito. Então, retirar o intérprete, ou, coloca ele ali naquele cantinho ali que ninguém vai ver, coloca escondidinho ali. Não, isso não. O intérprete tem que estar visível para que o surdo possa sentar em qualquer lugar e consiga enxergar, consiga ver o intérprete ali e entender. É um direito como qualquer outra pessoa que está assistindo, ele vai ter esse direito de assistir e ver na língua dele. Legal? Gostou desse vídeo? Compartilha e acompanhe sempre o Duolibras para ver mais e mais dicas. Grande abraço!